Senhoras e senhores, façamos uma pausa por um momento e reflitamos sobre a época extraordinária em que vivemos. Nunca antes na história da humanidade as oportunidades foram tão abundantes, nem o conhecimento esteve tão acessível. Vivemos numa época em que o conforto, a segurança e as possibilidades estão ao alcance de todos que desejam aproveitá-las. E, no entanto, o paradoxo mais estranho de todos se apresenta diante de nós. Nesta terra de riqueza e liberdade incomparáveis, nesta era dourada de conquistas humanas, a maioria das pessoas não tem sucesso. Imagine, se quiser, 100 jovens, homens e mulheres, no início de suas vidas, com os olhos brilhando aos 25 anos. Todos sonham com um futuro melhor. Cada um deles, se perguntado, declarará com certeza: sim, eu quero ter sucesso. Sim, eu quero que minha vida faça a diferença. É possível ver em seus rostos o entusiasmo, o brilho em seus olhos, a energia que vem da crença de que o mundo lhes pertence. Mas agora, avancemos 40 anos no tempo. Desses 100, quantos realmente terão sucesso? As estatísticas revelam uma verdade chocante. Apenas um punhado, cerca de 5 desses 100, terão alcançado o tipo de sucesso com que um dia sonharam. O restante ficará aquém. Alguns sobreviverão, outros lutarão, e muitos passarão seus últimos anos dependendo de outros, perguntando-se onde tudo deu errado. Por quê? Por que começamos com esperança, mas tantos de nós terminamos em silenciosa decepção? O que acontece com aquele fogo da juventude, aquela determinação, aquela convicção de que a vida nos recompensará ricamente? Que força rouba de 95 em cada 100 homens e mulheres o sucesso que parecia tão certo no início? A resposta, meus amigos, não é o destino. Não é a sorte. Não é a economia, nem a época, nem a família em que se nasce. A diferença reside na mentalidade. Mais especificamente, a mentalidade dos raros 5% que se recusam a seguir a multidão. A maioria das pessoas, sem se dar conta, vive por imitação. Elas se conformam. Eles olham em volta para o que todos os outros estão fazendo e decidem que esse deve ser o caminho. Trocam seus sonhos pela rotina, sua coragem pelo conforto, sua imaginação pela conformidade. Eles se levantam todas as manhãs não porque têm um objetivo ardendo dentro de si, mas porque é isso que todos fazem. Mas existe outro tipo de pessoa, os poucos. Os incomuns, 5%. Esses homens e mulheres ousam traçar seu próprio caminho. Eles se recusam a medir suas vidas comparadas com a multidão. Em vez disso, optam por pensar por si mesmos, sonhar com ousadia e fixar suas mentes em um objetivo que vale a pena perseguir. E por causa disso, suas vidas tomam um rumo completamente diferente. Veja bem, o sucesso não é um acidente. Não é um segredo reservado para alguns poucos afortunados. O sucesso é a realização progressiva de um objetivo digno. Começa no momento em que um homem ou uma mulher decide de forma clara e deliberada: é isto que farei da minha vida. E então parte nessa jornada. A mentalidade dos 5% não se resume apenas à riqueza. Embora a riqueza possa vir, trata-se de direção, de propósito, de assumir o controle do instrumento mais poderoso já dado a um ser humano, a mente. Nós nos tornamos aquilo em que pensamos. Nossas vidas, nossas fortunas, nossos destinos são moldados primeiro na oficina silenciosa dos nossos pensamentos. Os 95% deixam suas mentes vagarem, encherem-se de preocupações, dúvidas, com tudo que o mundo lhes reserva. Os 5% guardam seus pensamentos, cultivam sua visão e se apegam firmemente à imagem da vida que estão determinados a construir. A ilusão do sucesso. Quando somos jovens, a vida parece infinita. Aos 20 ou 25 anos, a maioria dos homens e mulheres carrega dentro de si uma visão do que será seu futuro. Pergunte a eles nessa idade se desejam o sucesso, e a resposta será sempre sim. Suas vozes são confiantes, seus olhos brilham com possibilidades. Cada um acredita com uma certa certeza de que chegará a um amanhã melhor. A maioria de nós confunde desejar com trabalhar, sonhar com dirigir, esperar com planejar. Acreditam que o próprio tempo os levará ao sucesso, como se os anos por si só os carregassem para cima como uma maré. Nunca param para se perguntar a questão vital: o que é exatamente o sucesso? E como o alcançarei? Os anos passam, trabalham arduamente, sustentam suas famílias, cumprem suas obrigações, mas em algum ponto do caminho o sonho se desvanece.
Os objetivos que antes brilhavam tanto em suas mentes começam a se apagar, substituídos pela rotina. O fogo que ardia aos 20 anos se apaga aos 30. E aos 40, muitos simplesmente existem, não mais impulsionados por uma visão, mas levados pelo hábito. E assim chegamos a uma descoberta trágica. Ao chegarem aos 65 anos, apenas uma pequena fração, cerca de 5%, pode dizer que alcançou o verdadeiro sucesso, vivendo de fato a vida que um dia sonhou. O restante, apesar das boas intenções e do trabalho honesto, ficou aquém. Por que isso acontece? Não é por falta de inteligência. Não é por falta de oportunidade. Não é por falta de tempo. Todos eles tinham as mesmas 24 horas por dia, a mesma chance de aprender, a mesma oportunidade de direcionar seu futuro. A diferença é esta. A maioria acredita que o sucesso chegaria por si só, como a mudança das estações, sem reflexão deliberada, sem uma direção escolhida. Estavam enganados. O sucesso nunca é um acidente. Não surge simplesmente porque trabalhamos arduamente, ou porque o desejamos, ou porque o tempo passou. O sucesso é construído, é planejado, é deliberadamente criado na mente antes mesmo de aparecer no mundo. E a tragédia é que 95 em cada 100 nunca compreendem verdadeiramente isso até que seja tarde demais. Esta, meus amigos, é a ilusão do sucesso. A falsa crença de que simplesmente viver, trabalhar e esperar um dia nos trará a vida que desejamos. Mas a vida não funciona assim. Sem propósito, sem direção, os anos passam e o sonho escapa silenciosamente por entre nossos dedos. A tragédia da conformidade. Se existe uma única razão pela qual a maioria nunca experimenta o verdadeiro sucesso, é esta. Elas se conformam. Elas vivem como se o caminho mais seguro fosse seguir a multidão, copiar as ações dos outros, se misturar com a maioria. E, no entanto, essa mesma maioria não está indo a lugar nenhum. Observe atentamente a vida da maioria dos homens e mulheres. Eles se levantam todas as manhãs, não porque são impulsionados por um grande propósito, mas porque é o que todos os outros fazem. Trabalham em empregos que nunca escolheram de verdade, compram coisas que lhes disseram que precisavam ter e moldam suas vidas de acordo com padrões transmitidos por outros. Seu maior medo não é o fracasso, mas sim ficar à parte. E assim, eles entregam sua individualidade no altar da aceitação. Esta, meus amigos, é a silenciosa tragédia da vida humana. Que tantos nasçam com imaginação, com talento, com a capacidade para a grandeza, e ainda assim passem seus anos imitando em vez de criar, seguindo em vez de liderar, existindo em vez de viver de verdade. Por que as pessoas se conformam? Não é porque sejam incapazes de pensar, mas porque não ousam pensar por si mesmas. Acreditam que é mais fácil seguir os passos de outros do que abrir um novo caminho na deserção. A multidão proporciona conforto, um sentimento de pertencimento e a ilusão de segurança. Mas o conforto é um pobre substituto para a realização, e a segurança muitas vezes esconde o maior perigo de todos, o perigo de uma vida desperdiçada. A história provou que toda descoberta, todo avanço, todo o grande feito do progresso humano não veio do conformista, mas do indivíduo que se recusou a ser governado pela opinião da multidão. Os homens e mulheres que ousaram pensar diferente, agir com ousadia, libertar-se do comum. São esses que descobriram novas terras, construíram novas indústrias e inspiraram nações. A verdade é clara. A conformidade é o caminho dos 95% e leva apenas à mediocridade. A coragem é o caminho dos 5% e leva à grandeza. Conformar-se é fácil. Estar sozinho exige força. Mas aquele que escolhe a força descobre que a multidão nunca esteve caminhando para o sucesso em primeiro lugar. O poder esquecido da mente. Se existe um tesouro dado a cada homem e mulher ao nascer, é a mente. Dela reside o poder de projetar, de construir, de criar um destino, e, no entanto, por mais estranho que pareça, é o dom que a maioria das pessoas nunca usa de verdade. Empregamos nossas mentes para pequenas tarefas, para deveres diários, para resolver problemas do momento. Mas o vasto poder do pensamento, a capacidade de moldar o futuro, permanece inexplorado. Tudo o que você vê no mundo começou primeiro como um pensamento. Os prédios em que moramos, as máquinas em que andamos, os livros que lemos, a música que toca nossos corações, todos foram, um dia, ideias invisíveis na mente de um único indivíduo antes de se tornarem realidade. O pensamento é a semente da qual brotou toda a colheita do progresso humano.
E o que é verdade para as nações e civilizações é igualmente verdade para a vida de um único homem ou mulher. No entanto, embora esta verdade esteja clara diante de nós, a maioria das pessoas nunca se dá conta disso. Tratam a mente como se fosse um recipiente a ser preenchido com as opiniões de outras pessoas, ou uma máquina para lidar com os detalhes da sobrevivência. Esquecem-se de que a mente não é meramente uma serva. Ela é uma mestra. É a grande bússola de nossas vidas, apontando-nos para qualquer visão que temos com mais frequência e intensidade. Os pensamentos que cultivamos dia após dia penetraram profundamente no solo do subconsciente. E desse solo, eles crescem e se transformam nas circunstâncias de nossas vidas. Se pensamos em medo, vivemos com medo. Se pensamos em fracasso, caminhamos em direção ao fracasso. Se pensamos com confiança, com coragem, com um propósito definido, nossas vidas inevitavelmente se encaminham para esse propósito. A tragédia não é que as pessoas sejam fracas ou sem talento. A tragédia é que elas gastam sua energia mental se preocupando, duvidando, temendo, em vez de direcionar esse poder para um objetivo escolhido. Elas se esquecem de que a mente, como terra fértil, retribuirá qualquer semente plantada, sejam ervas daninhas de preocupação ou colheitas de sucesso. Os 5% entendem isso. Eles guardam seus pensamentos. Como um agricultor guarda seus campos, eles semeiam apenas o que desejam colher. E com o tempo, a colheita sempre chega. O segredo das metas. Se existe um único segredo que separa os 5% dos 95%, é este. Os bem-sucedidos definem metas e os mal-sucedidos não. A diferença parece simples, até mesmo banal. No entanto, faz toda a diferença entre uma vida à deriva e uma vida com direção. A maioria das pessoas passa os anos sem um objetivo definido. Eles trabalham, ganham, gastam e repetem o ciclo indefinidamente, mas não têm um destino claro. Imagine um navio saindo do porto sem um mapa, sem uma bússola, sem um plano de capitão. Onde ele vai parar? À mercê dos ventos e das marés, à deriva até encalhar. Essa, meus amigos, é a vida dos 95%. Os 5% vivem de forma diferente. Eles começam com um objetivo. Eles o escrevem, eles o mantêm em mente e retornam a ele diariamente. Eles não apenas desejam sucesso, eles o definem. Eles decidem precisamente o que querem, o tipo de vida que viverão, a contribuição que farão, a riqueza, a saúde, a paz de espírito, o serviço que prestarão. E uma vez definido, esse objetivo se torna um ímã que os atrai firmemente para a frente, tanto em mares calmos quanto em tempestades. Por que isso é tão poderoso? Porque um objetivo dá direção à mente. Ele canaliza o pensamento, a energia e a ação em direção a um fim definido. Sem ele, a mente dispersa seu poder em 1000 preocupações triviais. Com ele, a mente se torna focada, firme e imparável. O mais notável é isto. O que importa menos é qual é o objetivo, e mais que ele exista. Uma pessoa com um objetivo pequeno, mas definido, irá mais longe do que alguém com grandes sonhos e sem direção, pois o objetivo dá sentido ao trabalho, coragem à luta e paciência à espera. A verdade é atemporal. Um homem se torna aquilo em que pensa, mas somente se primeiro decidir em que pensar, e essa decisão se chama objetivo. A coragem de pensar diferente. Se há uma qualidade que separa os poucos que têm sucesso dos muitos que fracassam, não é sorte, nem acaso, nem mesmo talento. É a coragem. A coragem de pensar diferente, de se destacar da multidão, de seguir um caminho escolhido por eles mesmos. A conformidade é fácil. Parece seguro fazer o que todos fazem, acreditar no que todos acreditam, viver como todos vivem. Mas o preço da conformidade é a mediocridade. 95 em cada 100 pagam esse preço não porque sejam obrigados, mas porque lhes falta coragem para se afastarem. O sucesso exige outro tipo de espírito. Exige a coragem de dizer: não viverei por acaso, mas por escolha. Não aceitarei a média, mas buscarei o melhor que há em mim. Não deixarei que a multidão decida o meu destino. Essa coragem não é estridente nem imprudente. É silenciosa, constante e profundamente enraizada na convicção. Pensar diferente é arriscar-se à crítica. É enfrentar a dúvida dos outros e, às vezes, de si mesmo. Mas o homem ou a mulher que ousa pensar de forma independente descobre um grande segredo, que a maioria dos obstáculos temidos eram ilusões. E a maioria da multidão estava perdida porque ninguém teve coragem de liderar.
Os 5% são aqueles que ousaram. Recusaram-se a deixar o medo governar suas mentes. Pensaram por si mesmos, agiram por si mesmos, e, ao fazê-lo, construíram vidas que os demais só podiam invejar. Sua coragem não era a ausência de medo, era o domínio sobre ele, o caminho dos 5%. Então, qual é o caminho dos 5%? Não é um mistério, nem está oculto. É simples, embora nunca fácil. Começa com o pensamento, continua com a disciplina e termina com a persistência. Primeiro, decida claramente o que você quer. Ninguém jamais alcançou um destino que não tenha nomeado primeiro. Escreva-o, visualize-o e mantenha-o em mente como uma bússola para os seus dias. Em segundo lugar, direcione sua mente diariamente. A cada manhã, plante as sementes do propósito. Revise seus objetivos. Diga-os em voz alta e deixe que eles governem suas escolhas. Assim como um agricultor cuida de seus campos, você também deve cuidar de seus pensamentos. Em terceiro lugar, haja com consistência. Pequenos esforços repetidos fielmente farão mais do que explosões de energia dispersa. Os 5% não são movidos por humores ou conveniência. Eles agem de acordo com o plano. Quer o dia esteja ensolarado ou tempestuoso. Quarto, persistam na resistência. Obstáculos surgirão, dúvidas sussurrarão e a multidão zombará. Mas o sucesso pertence àqueles que continuam caminhando quando outros já desistiram. Cada passo adiante, por menor que seja, é a prova da vitória sobre a derrota. Finalmente, vivam com integridade. As recompensas do sucesso não são apenas riqueza ou reconhecimento, mas a paz profunda e inabalável de ter vivido fiel ao seu propósito. Este, meus amigos, é o caminho dos 5%. Objetivos claros, pensamento direcionado, ação constante, persistência inabalável e integridade de espírito. Não é reservado para os poucos talentosos. Está aberto a qualquer um que ouse trilhá-lo. E assim, chegamos ao fim desta mensagem, mas não ao fim da sua jornada, pois a vida continuará depois que você deixar este momento. O amanhã amanhecerá, as horas passarão e os anos voarão. A questão que permanece é simples. Você caminhará com os 95 ou ficará com os 5? A diferença entre as massas e os poucos não está na inteligência, nem na oportunidade, nem na fortuna. Está na coragem de decidir, na disciplina para agir e na persistência para perseverar. Reside na vontade de pensar por si mesmo, de traçar o seu próprio rumo e de permanecer fiel a ele, enquanto outros se deixam levar. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Seus pais não podem, seus amigos não podem, seu empregador não pode. Ela pertence somente a você. Mas entenda isto. A colheita da sua vida será rica ou pobre, abundante ou estéril, dependendo inteiramente das sementes que você escolher semear em sua mente hoje, amanhã e todos os dias seguintes. Os 5% não são super-humanos. São simplesmente homens e mulheres comuns que ousaram viver deliberadamente. Acreditaram num sonho, dedicaram-se inteiramente a ele e persistiram até que se tornasse realidade. Agora a decisão está diante de você. Seguir a multidão rumo ao conforto da mediocridade ou ascender sozinho, se necessário, ao patamar mais elevado da realização. Meus amigos, a escolha é de vocês. Poucos trilharão este caminho, mas para aqueles que o fizerem, a vida abrirá amplamente seus tesouros, e o mundo os conhecerá como os 5%. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, um recado final. Se você quiser receber gratuitamente esse e outros áudios aqui do canal Thiago Borges, basta você fazer parte do meu canal do Telegram. O link para o meu canal do Telegram está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.